Na cultura pop, é muito fácil a gente encontrar personagens que manipulam a verdade ou simplesmente não têm lá muito respeito por ela, sejam eles vilões ou não. Em histórias mais sérias e mais dramáticas, alguns exemplos são Don Draper em Mad Men, Saul Goodman em Better Call Saul, o Coronel Jessup de Questão de Honra e até o Frank Underwood de House of Cards. Já no campo da comédia, o George Costanza de Seinfeld e o advogado Fletcher, interpretado por Jim Carrey em O Mentiroso, são exemplos de mentirosos bastante carismáticos. Mas o que acontece quando a ideia de manipulação e desconstrução da verdade não está mais na ficção, mas sim na nossa sociedade, e ainda por cima se espalhando mais e mais a cada dia através das mais variadas formas de mentiras e fake news? O resultado é o que vemos hoje, é um esvaziamento da verdade de uma maneira muito mais perigosa do que qualquer série ou filme podem mostrar. E essa avalanche de mentiras é o elemento fundamental para um processo de rompimento da realidade que recebeu o nome de pós-verdade. O termo pós-verdade pode parecer novo, mas segundo a Oxford Dictionaries, ele foi usado pela primeira vez em 1992. E é essa mesma instituição que define a pós-verdade como substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos a emoções e às crenças pessoais. O próprio presidente da Oxford Dictionaries disse: "Dado que o uso do termo não mostrou nenhum sinal de desaceleração, eu não ficaria surpreso se pós-verdade se tornasse uma das palavras definidoras dos nossos tempos." Hoje, vemos grupos movidos por interesses políticos que tentam transformar o delírio em fato e reescrever a história à sua maneira, criando uma realidade fictícia, por mais contraditório que isso pareça. É isso que aponta o psicanalista e escritor Thales Abd-Saber. O que esses movimentos contemporâneos têm feito é discutir os fundamentos desses consensos. Não porque tenha um projeto superior, mas porque tem um projeto de poder imediato, né? A ideia neoconservadora que começou a ser gestada nos Estados Unidos é que é preciso você romper o pacto de acordos progressistas e democráticos, não é? Que teria sido inteiramente construído pela esquerda, que é toda a tessitura da cultura, que é toda a leitura da história, né? Então, assim, essas ações de poder dos discursos não verdade, pós-verdade, fake news, que na verdade são mentiras, né? Na medida em que eles não têm lastro, eles são mentiras ideologicamente interessadas, né? São jogos de linguagem de interesse, a gente poderia dizer, né? Os dois eventos que motivaram essas discussões recentes começaram ainda em 2016, a eleição de Donald Trump e o referendo que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o Brexit. Em ambos os casos, a mídia tradicional não foi capaz de mesurar a profundidade da interferência das mídias sociais. Através de redes como Facebook, WhatsApp e Twitter, houve uma disseminação massiva de mentiras e fatos manipulados. E foram dois os exemplos de mentiras mais amplamente espalhadas. Na Europa foi divulgado que refugiados turcos invadiriam a Inglaterra se o Brexit não fosse aprovado, enquanto nos Estados Unidos, Donald Trump disse que Barack Obama não é americano, e mais do que isso, ele afirmou que Obama é o fundador do ISIS, o Estado Islâmico. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. Em 2016, muita gente não enxergou esses acontecimentos com a seriedade merecida, e a própria imprensa falhou em entender que não são apenas fatos reais que mobilizam as pessoas. Muito dessa mobilização vem de uma exploração dos afetos e de manipulação das emoções. E quando não sabemos o que é verdade e o que não é, temos um problema gravíssimo, pois isso muda toda a nossa percepção da realidade, como disse a historiadora e presidente da Universidade de Harvard, Drew Gilpin. Nós agora somos confrontados com o que tem sido chamado de a era da pós-verdade, uma era em que a evidência, o pensamento crítico, a análise são colocados de lado em favor de emoção e intuição, como base para ação e julgamento. Para entender o motivo de tantas pessoas acreditarem nessas coisas
E porque a emoção tem tomado o lugar da razão nos últimos anos, é muito importante olharmos para a evolução das redes sociais. Muitas das mudanças comportamentais que vemos se proliferando ultimamente têm uma raiz bastante profunda na maneira como os algoritmos de empresas como Google e Facebook estão cada vez mais eficientes em identificar e potencializar padrões de comportamento. Isso por causa da utilização de um sistema que busca aprimorar a apresentação de anúncios que sejam mais relevantes a públicos específicos, ou seja, para que a publicidade fosse mais efetiva. Segundo a doutora Zeynep Tufekci, em uma palestra chamada Estamos criando uma distopia apenas para fazer as pessoas clicarem em anúncios, existe um potencializador muito grande de uma política de extremos, no YouTube, por exemplo. So, in 2016, I attended rallies of then candidate Donald Trump to study, as a scholar, the movement supporting him. I study social movements, so I was studying it too. And then I wanted to write something about one of his rallies, so I watched it a few times on YouTube. YouTube started recommending to me and autoplaying to me white supremacist videos in increasing order of extremism. If I watched one, it served up one even more extreme and autoplay that one too. If you watch Hillary Clinton or Bernie Sanders content, YouTube recommends and autoplays conspiracy left, and it goes downhill from there. Well, you might be thinking this is politics, but it's not. This isn't about politics. It's just the algorithm figuring out human behavior. O problema é que aparentemente nem os próprios programadores que trabalham com esses algoritmos parecem ter ideia do potencial destrutivo dessa inteligência artificial. Essa personalização de filtros através de algoritmos acaba criando tendências que afetam significativamente o acesso à informação e conduzem o usuário a pontos de vista estreitos, que o torna estéril ao cultivo de novos conhecimentos que possam ir contra suas certezas. É aí que se formam as bolhas, onde praticamente só se dá ouvidos para qualquer discurso de viés de confirmação, o que é até explicado na psicologia, que diz que a mente funciona por reconhecimento de padrões, sendo atraída por padrões mais conhecidos do que outros que ela possa desconhecer. Ficamos então cercados apenas de pessoas com ideias e posições similares às nossas, e no conforto de uma realidade artificial e ilusória que é responsável por uma mudança de percepção do mundo, e por conseguinte, de comportamento também. Tudo que não pertence a essa bolha passa a ser visto como mentira. E aonde isso vai nos levar? Para termos um exemplo real dos danos que essa nossa era da pós-verdade pode causar, a gente tem que dar atenção a uma cidade pequena lá no México, onde recentemente tivemos a mostra do poder destrutivo que a polarização e o discurso inflamatório nas redes sociais pode atingir. No dia 29 de agosto de 2018, na cidade de Acatlán, no estado de Puebla, no México, Ricardo Flores, de 46 anos, e seu sobrinho Alberto Flores, de 22 anos, foram acusados de serem responsáveis pelo sequestro de crianças na região. O que se dizia na cidade é que os sequestros eram parte de um esquema de tráfico de órgãos. Após essa história ser disseminada pelo WhatsApp, os dois homens foram arrastados de dentro da delegacia onde estavam detidos para averiguações e foram linchados pela população. Após o espancamento, os agressores jogaram gasolina e atiraram fogo nos dois. Testemunhas relataram que as agressões foram suficientes para matar Ricardo, mas seu tio, por outro lado, ainda estava vivo quando foi queimado. Acontece que toda essa história delirante era mentira, e os dois homens eram inocentes. A modificação de comportamento nesse caso foi tão extrema que parecia uma ideia aceitável a essas pessoas espancar dois seres humanos até a morte sem problema nenhum. As eleições de 2018, que resultaram com a vitória do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, tiveram a maior polarização da nossa história recente. Foi a maior manipulação dos afetos da história da nova república. Perto do que houve agora, talvez a única campanha que chegou perto de aflorar tanto os ânimos da população anteriormente foi a eleição de 1989. Essas novas estratégias de comunicação baseadas em mentiras e infabulações, sem qualquer apoio na realidade, que já foram usadas lá nos Estados Unidos, acabaram chegando aqui no Brasil, e foram usadas fortemente e de maneira muito clara nas últimas eleições,
que elegeram o atual presidente Jair Bolsonaro. A essa altura não é novidade nenhuma as notícias do kit gay ou da mamadeira de piroca, amplamente difundidas pelo grupo ligado ao nosso chefe do executivo nas redes sociais. Mas e agora? O que fica para além disso? O que preocupa é o que fica para além do período eleitoral. Como ficarão os ânimos e a luta de narrativas dos anos do governo Bolsonaro, pois em poucas semanas de governo, o que vemos é uma perpetuação do discurso delirante de anticomunismo e tantos outros assuntos fantasiosos usados pelo grupo do presidente na época da campanha. Não faltam denúncias e escândalos, mesmo nesse curto período de tempo, porém, em boa parte da sua base eleitoral, todas essas denúncias são vistas como fabulações de supostos inimigos do presidente. Já vimos os estragos causados no período eleitoral, agora fica na dúvida de como isso vai impactar nos próximos anos do governo. Está internado no hospital. Que hospital? Depois revela o hospital, Tá. por favor. Eu deixo aqui meu muito obrigado por você ter assistido até aqui e se gostou do vídeo, compartilhe, pois isso nos ajuda muito mesmo. Esse é o primeiro vídeo desse nosso canal e é uma tentativa bem singela de juntos tentarmos entender o que se passa hoje no mundo, principalmente aqui no nosso Brasil. Fiquem à vontade para dar as suas opiniões e sugestões aqui nos comentários e esperamos que possamos trazer logo logo muitos outros vídeos além desse para vocês. Um forte abraço e até mais!